Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Adonias e hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Bem, nós já estudamos as orações subordinadas substantivas e também já estudamos as orações subordinadas adjetivas e hoje nós vamos estudar o terceiro e último tipo de orações subordinadas, as adverbiais. Tá? Bem, o que são as orações subordinadas adverbiais? São as orações que exercem a função de advérbio, a função de adjunta adverbial, ok? Vamos ver um exemplo. Quando nós dizemos saímos tarde, nós temos uma oração aqui porque nós temos um verbo, o verbo sair. Saímos tarde. Quem saiu? Nós. O sujeito está oculto, mas isso é indiferente para o que nós queremos observar. Nós queremos observar aqui que quando nós dizemos saímos tarde, a palavra tarde é um advérbio e está aqui para nos dizer o momento em que saímos, ou seja, está dando uma circunstância ao verbo. Afinal de contas, nós já estudamos, já aprendemos que advérbio são expressões, são palavras que têm essa função de dar alguma circunstância ao verbo. Então, as orações subordinadas adverbiais são orações inteiras com a função de advérbio. Vamos ver agora transformando esse advérbio em uma oração inteira. Se eu disser saímos quando era tarde, aqui nós temos então duas orações. A primeira oração é saímos e a segunda oração é quando era tarde, porque tem o verbo aí era, o verbo ser no passado. Quando era tarde. Então, observe que nós temos duas orações aí e a segunda oração, quando era tarde, está indicando o tempo, tal qual o advérbio tarde, lá na primeira oração, no primeiro exemplo. Então, quando eu digo quando era tarde, é uma oração subordinada adverbial, porque essa oração inteira está com a função de advérbio. Então, eu poderia substituir a palavra tarde, o advérbio tarde, por toda essa oração, quando era tarde. Então, saímos tarde, saímos quando era tarde. Então, você percebe que toda essa oração, quando era tarde, está exercendo a função apenas do advérbio tarde. Ok? Então, as orações subordinadas adverbiais, elas são sempre iniciadas por conjunções que nós chamamos de conjunções subordinativas. Com exceção das conjunções integrantes, que nós já vimos que as conjunções integrantes elas iniciam as orações subordinadas substantivas, mas elas não iniciam orações subordinadas adverbiais, ok? Então, as conjunções que iniciam as orações subordinadas adverbiais são as conjunções subordinativas, com exceção das conjunções integrantes, ok? Muito bem. Agora nós vamos ver os tipos de orações subordinadas adverbiais. Primeiro tipo, a oração subordinada adverbial causal. Ela recebe esse nome causal porque a oração subordinada inteira tem a função de exprimir uma causa, um motivo ou uma razão que provoca um acontecimento. Vamos ver um exemplo. Não viajamos porque estava chovendo. Observe que a primeira oração é não viajamos. E a segunda oração, porque estava chovendo, eu estou dando aí uma causa, eu estou dando um motivo, uma razão pela qual a ação da oração principal não aconteceu. Então, nós temos aqui uma oração principal, não viajamos, e nós temos a segunda oração aqui, uma oração subordinada adverbial causal. Ok? Bem, nós estamos vendo aqui que a conjunção porque está iniciando a oração subordinada adverbial causal. Então,
É importante aqui a gente não confundir a oração subordinada adverbial causal com a oração coordenada sindética explicativa, que nós já aprendemos lá no estudo das orações coordenadas. Por que que pode haver uma confusão? Porque as orações coordenadas sindéticas explicativas também podem ser iniciadas pela conjunção porque. Mas onde está a diferença? Observe quando eu digo choveu porque o vapor se condensou. Quando eu digo que choveu porque o vapor se condensou, choveu aqui é uma consequência do vapor ter se condensado. Então aqui nós temos, quando eu digo porque o vapor se condensou, eu tenho uma causa, eu tenho um motivo, eu tenho uma razão. Então a oração subordinada aqui é uma oração subordinada adverbial causal, porque está dando uma causa. Mas quando eu digo choveu porque eu estou molhado, quando eu digo porque eu estou molhado, eu não estou dando uma causa. Não foi o fato de eu estar molhado que provocou a chuva. Então, quando eu digo choveu porque eu estou molhado, na verdade, primeiro choveu e depois que eu me molhei. Então, quando eu digo porque eu estou molhado, eu estou dando uma explicação. Eu estou molhado, né, pelo fato de primeiramente ter chovido. Então, choveu porque eu estou molhado. Eu estou dando uma explicação. Então, aqui é uma oração coordenada sindética explicativa. Tá? Então, se não ficou claro para você, sugiro que você volte, né, aos estudos das orações coordenadas para você relembrar e fixar o que são as orações coordenadas sindéticas e principalmente a explicativa. Então, aqui, a oração subordinada adverbial causal dá uma causa. E a oração principal, ela na verdade vai ser uma consequência da oração causal. Nessa segunda oração, aqui de baixo, nós temos uma oração sindética explicativa. Por quê? Porque o fato que aconteceu na oração principal aconteceu primeiro. E aqui na coordenada sindética explicativa, apenas estou dando uma explicação. Ok? O que é importante que a gente aprenda aqui? Nós vimos aqui que uma conjunção que pode iniciar as orações subordinadas adverbiais causais é a conjunção porque. Mas nós temos outras conjunções que podem iniciar uma oração subordinada adverbial causal. Além de porque, nós temos visto que, já que, uma vez que, e também a conjunção como, quando tiver o mesmo sentido que porque. Ok? Muito bem. Vamos ver agora mais um tipo de oração subordinada adverbial. Aqui agora nós vamos ver a comparativa. A comparativa, ela é uma oração inteira que tem a função de exprimir uma comparação. Observe esse exemplo. Choveu aqui como chove em Belém. Quando nós dizemos isso, nós estamos fazendo uma comparação. Então, a primeira oração é choveu aqui. É a oração principal. E a segunda oração, como chove em Belém. Estou fazendo uma comparação. Então, essa oração subordinada é adverbial comparativa. Nós estamos vendo que a conjunção utilizada aqui para iniciar a adverbial comparativa é a conjunção como. Mas existem outras conjunções, além de como, nós podemos também encontrar a conjunção que quando estiver nos momentos de comparação. Então, o que geralmente vai estar seguido de mais ou menos. Então, mais que, menos que, ok? Vamos ver outra oração subordinada adverbial. Agora nós vamos ver a consecutiva. A consecutiva é uma oração subordinada adverbial inteira com a função de exprimir uma consequência, um resultado ou efeito. Veja esse exemplo. Choveu tanto
que o jogo foi suspenso. Então, nós temos aqui, primeira oração, a oração principal. Choveu. E nós temos a oração subordinada adverbial consecutiva, tanto que o jogo foi suspenso. Então, eu estou apresentando aqui uma consequência, um resultado, um efeito de uma ação que aconteceu na oração principal. Então, quando a oração adverbial apresenta um efeito, um resultado, uma consequência, nós dizemos que é uma adverbial consecutiva. Observe que aqui nós colocamos o tanto que, né? Então, além de tanto que, nós vamos encontrar o tão, tal, ok? Tanto. Muito bem. Vamos ver agora um outro tipo de adverbial. Vamos ver agora a concessiva. A concessiva, ela exprime um ato de conceder, de permitir, de admitir uma ideia contrária. Ou seja, a ideia é contrária, mas foi admitida, foi permitida, foi concedida. Vamos ver um exemplo. Choveu, embora a meteorologia previsse bom tempo. Então, a oração principal aqui é choveu, e todo esse restante, embora a meteorologia previsse bom tempo, é uma adverbial concessiva. Por quê? Porque apesar, né, da meteorologia ter previsto um bom tempo, nós tivemos uma consequência de que choveu. Então, observe que na oração principal nós temos uma consequência que aconteceu apesar da ideia contrária da adverbial, né? Então, ou seja, a adverbial ela dá uma concessão, uma permissão de que pode haver um resultado diferente, né, na oração principal. Então, por isso ela é concessiva, porque houve uma previsão, embora essa previsão tenha dado uma posição, na oração principal nós temos um resultado diferente. Então, quando isso acontece, nós dizemos que a oração subordinada adverbial é concessiva. Além da expressão, da conjunção embora, nós também podemos encontrar, iniciando as adverbiais concessivas, as conjunções se bem que, ainda que, mesmo que, quanto, por mais que, por menos que. Ok? Então fiquem atentos, né? Se vocês encontrarem essas expressões, essas conjunções, elas estarão iniciando, né, orações subordinadas adverbiais concessivas. Vamos agora ver um outro tipo de adverbial. Agora nós vamos ver a condicional. A condicional é muito simples. Ela exprime uma condição. Vamos ver um exemplo. Viajaremos se não chover amanhã. Então nós temos a oração principal, viajaremos, e nós temos a oração adverbial aqui, que mostra pra gente uma condição, né? Então, se não chover amanhã. Então, por isso ela é chamada de condicional. A condicional, ela pode se iniciar pelo se, pela conjunção caso, né? Caso não chova amanhã. Né? Então, também outras conjunções seriam contanto que, desde que. Ok? Muito bem. Vamos ver agora uma outra oração adverbial, a conformativa. A conformativa, ela exprime uma conformidade, né, que está de acordo, uma coisa que está de acordo. Veja essa oração. Choveu conforme era previsto. Então, aconteceu um fato em concordância, né, com outro fato. Então, nós temos uma ação concordando com outra. Então, choveu é a oração principal e conforme era previsto, nós temos aí a oração subordinada adverbial conformativa. Ou seja, ela está em conformidade, ela está de acordo com a oração principal. Ok? Além de conforme, outras conjunções que podemos encontrar iniciando as adverbiais conformativas são as conjunções segundo, né? Segundo era previsto,
consoante, consoante era previsto, como estava previsto, né? Ok? Vamos ver agora aqui outra adverbial, a final. A adverbial final, ela exprime uma finalidade, um objetivo. Veja esse exemplo. Os lavradores utilizaram fertilizantes especiais a fim de que a colheita fosse mais abundante. A frase é longa, né? Aqui a oração é, né? O período, né? Composto aqui é bem longo, mas a ideia é simples. Observe que os lavradores utilizaram fertilizantes especiais, né? Então é a primeira oração, é a oração principal. Eles utilizaram fertilizantes especiais. Muito bem. E a segunda oração, a subordinada, é a fim de que a colheita fosse mais abundante. Por que que aqui a oração ela é final? Porque ela está apresentando uma finalidade, uma intenção, um objetivo. Eles utilizaram os fertilizantes com a intenção, com o objetivo, a finalidade, né, de ter uma colheita mais abundante. Então, esse a fim de que mostra a intenção deles. Né? Então, a fim de que é aí a locução, né, conjuntiva, né, que está aí iniciando a adverbial final. Ok? Além de a fim de que, nós poderíamos também encontrar, iniciando as adverbiais finais, o para que ou apenas a conjunção que. Né? Então, poderia dizer, os lavradores utilizaram fertilizantes especiais para que a colheita fosse mais abundante. Teria o mesmo efeito, ok? Muito bem. Vamos ver agora uma outra oração adverbial, que é a proporcional. A proporcional exprime uma proporção. Né? Veja esse exemplo. À medida que a ciência progride, o romantismo se extingue. Então, observe que nesse exemplo, nós não estamos iniciando pela oração principal, estamos iniciando pela adverbial, né? Pela subordinada adverbial, que aqui no caso é proporcional. Por quê? Observe que ela mostra uma proporção. À medida que, né? Então está iniciando uma proporção. E a segunda oração aqui, o romantismo se extingue, é a oração principal. Ok? Além de à medida que, nós poderíamos encontrar, iniciando a adverbial proporcional também, a locução conjuntiva, né? A proporção que. Então, eu poderia dizer, a proporção que a ciência progride, o romantismo se extingue. Né? Teria o mesmo efeito. Então, à medida que a ciência progride, ou à proporção que a ciência progride, teria o mesmo efeito. Vamos ver agora uma outra adverbial. No total são 9, tá? Esta é a última, que é a temporal. A temporal exprime uma circunstância de tempo. Né? Então, observe o exemplo. O jogo terminou quando eram 10 horas. Então, nós temos a primeira oração, a oração principal, o jogo terminou. E nós temos a oração adverbial, que indica o tempo, quando eram 10 horas. Por isso ela é chamada de temporal. Tá? Outras conjunções que podem iniciar as adverbiais temporais são quando, enquanto, logo que, desde que, assim que, agora que. Ok? Muito bem. Apesar de que, né, a gente viu algumas caixinhas ali com as conjunções que podem iniciar aquelas subordinadas, nós podemos ter uma mesma conjunção em mais de uma daquelas caixinhas ali, ou seja, uma conjunção que pode iniciar mais de um tipo de oração subordinada adverbial. Então, ou seja, uma conjunção pode ter sentidos diferentes, então a gente tem que estar atento a isso. Vamos ver um exemplo. Irás bem na prova desde que estudes. Quando eu digo desde que, observe que eu estou dando uma condição. Você vai bem na prova se estudar.
Irás bem na prova desde que estudes. Eu estou dando aqui uma condição. Então, nós temos aí a oração principal, irás bem na prova. E desde que estudes é uma oração subordinada adverbial condicional, porque eu estou dando uma condição. Agora vamos ver um outro exemplo. Ele não para de falar desde que chegou. Então, quando eu digo ele não para de falar desde que chegou, o desde que aqui não está dando nenhuma condição. Pelo contrário, aqui eu estou dando um outro sentido. Desde que chegou, eu estou me referindo ao tempo. Então, nós temos aqui, ele não para de falar, a oração principal, e desde que chegou, é a oração subordinada adverbial temporal, porque eu estou indicando tempo. Ok? Muita informação, não é? Caso não tenham compreendido, voltem ao início do vídeo, assistam com mais cuidado, pausem se necessário, façam suas anotações, porque é um conteúdo realmente denso, né? E vejo vocês na próxima aula, ok? Até lá!